sobre o horário, que eu gosto de convencionar com vocês, que normalmente a gente começaria. O som tá bom para vocês? Tá tudo certinho? Tá, sim. Ah, Pra mim, eu então tô tá. ouvindo bem. Então tá. É sempre bom a gente dar uma perguntada, né? Às vezes um tá falando e ninguém tá ouvindo nada. Então, eu gosto de convencionar com vocês um horário de início de aula. Claro, quanto mais tarde a gente começar, mais tarde a gente termina a aula. Mas eu deixo a critério de vocês, né? Nosso horário normal seria 8h15. Mas, de repente, vocês querem aproveitar, dormir um pouquinho mais? Não tem problema. A gente começa um pouquinho mais tarde e termina um pouquinho mais tarde. Até Então, que hora que vai as aulas? eu geralmente acabo indo com vocês até ali 10h15. Eu não fico exatamente os 50 minutos que pedem. Não consigo, gente, desculpa. Já prometi para outros alunos, a gente vai ficar os 50, depois vocês vão fazer trabalho. Aí quando eu ver, eu já falei mais de 1h30. Então eu prefiro aproveitar o horário para repassar a explicação, corrigir exercícios com vocês. Então eu já deixo vocês cientes que eu acabo extrapolando. Então eu acabo tendo quase duas aulas normais, né, de interação com vocês. Então, geralmente, o pessoal da manhã, a gente começava ali, semestre passado, né, 8h30, a gente ia até 10h10, mais ou menos esse horário. Então, se a gente começasse 9h, então provavelmente a gente ia até umas 10h30. Aí varia muito de vocês, né? O que vocês acham mais É que a confortável. maioria sai antes para trabalhar. Tem esse detalhe também. Pelo menos no semestre passado, a maioria saía antes. Eu não sei agora. Eu deixo a critério de vocês. A gente continua 8h15. A gente sempre começou 8h15 ou 8h30 as aulas. Desde o começo da pandemia. Geralmente pelo menos eu trabalho mais com contábeis, né? O pessoal de contábeis gostava 8h30. Mas para mim fica a critério de vocês, que eu 8 horas já estou aqui no escritório. O que vocês acham? Deixo vocês à vontade para escolher, tá, gente? Para mim, diferente o horário. Vamos continuar 8h15? Por mim, pode ser. Pessoal, se posicione. Sinal de vida. Pode ser, professor. Enquanto tá 2, 3. Então vamos continuar 8h15. Deixa eu anotar aqui. Então, essa primeira definição está feita. Gosto de me apresentar para vocês, explicar quem sou eu, né? Deixa eu compartilhar telas aqui. Tela errada. Então, só para vocês terem noção, meu nome um pouquinho diferente, né? Ceziro. Vocês não devem ter muito ouvido esse nome pelo mundo, né? Até hoje eu não consegui descobrir de onde veio, gente. Não me perguntem. A autora já é falecida, mas é questão de costume. Logo, logo vocês já se habituam com ele, já fica tranquilo. Então, meu nome é Ceziro. Eu sou
professor principalmente dos cursos de contabilidade. Acho que vocês vão entender um pouquinho pela minha formação. Então, eu sou técnico em contabilidade, graduado em ciências contábeis, fiz uma primeira pós em gerência contábil, uma segunda em gestão tributária, uma terceira em controladoria e o mestrado em contabilidade. Então, dá para ver que eu tenho um certo gosto pela área das ciências contábeis, né? Mas, professor, então por que o senhor está trabalhando folha de pagamento? É uma das áreas que todo e qualquer escritório de contabilidade tem como área de atuação, né? Provavelmente alguns de vocês que já trabalhem com folha de pagamento, já ou passou ou esteja trabalhando em escritório contábil. É muito comum. E como hoje eu sou diretor de um escritório contábil, eu tenho essa rotina na minha vida também, né? Então, a gente está sempre buscando se atualizar, buscando trazer todas as novidades dessa área para vocês, até como reflexo da nossa vivência, que a gente faz no dia a dia. E é importante estar sempre atualizado nessa área de folha de pagamento. O que vocês acham? Eu acho importante. Ainda mais no curso de vocês. Recursos humanos. É uma área relevante para a função, para o curso, para a formação de vocês? Uma das principais vertentes de trabalho de vocês, né? Uma dos direcionamentos do curso. Eu tenho medo depois de até que ler ali o comentário. Pera aí. Tenho até medo depois de ver minha chefe mexendo com folha e não entendo nada. Às vezes é bem delicado. É Eu muito. estava ansiosa para essa matéria. Sério? Sério. Ela é a mais delicada de todas. Por que eu chamo ela de delicada? Por que será? Ela é muito cheio de particularidades. Muito. E é uma das que tem a maior facilidade de gerar o quê? Passivo trabalhista. Vocês não concordam comigo? Muitas das discussões que a gente tem na Justiça do Trabalho é porque alguém fez alguma coisa errada na folha de pagamento. É muito comum isso. Eu falo isso porque eu também sou perito judicial. Então, como perito, a gente faz muita. Apesar de não atuar muito na área da perícia trabalhista, eu atuo mais na perícia civil, a gente encontra muito processo de revisão de cálculo e vê que muita gente erra, principalmente nos pequenos detalhes. E a folha tem essa particularidade de ter uma quantidade de pequenos detalhes muito grande. Então, acho que a professora me escolheu para trabalhar com vocês justamente por isso. Tá? E esse semestre a gente vai trabalhar um pouquinho em parceria com a professora Nara. Vocês já conhecem a professora Nara? Não? Sim. Eu não. Ela vai trabalhar um complemento. A gente vai trabalhar rotinas que se complementam. Ela vai trabalhar rotinas trabalhistas e eu vou trabalhar folha de pagamento. E por que eu falo que a gente vai trabalhar praticamente em parceria? A gente buscou tentar levar vocês um pouco para a prática
é bacana calcular, fazer na mão ou no Excel a folha de pagamento, é porque a gente precisa entender de onde surgem os cálculos e como eles são feitos, né? Para poder até indicar, não, olha, o meu sistema faz certo. Ah, não, meu sistema está errando nesse ponto, eu vou precisar entrar em contato com a TI para corrigir. E a gente vai levar vocês, entre aspas, né? A gente vai trabalhar com vocês dentro de um software, fazendo, então, essa parte também de sistema. Tentando deixar desse modo a aula um pouco mais dinâmica. Acho que ajuda, né? Acho que vai ser interessante para vocês. Será? Sim? Não? Talvez. Acho que ajuda, né? E deixo aqui para vocês os meus contatos. Então, tem meu e-mail particular, meu e-mail lá da Uniandrade, né, meu e-mail institucional, e o meu WhatsApp. Professor, mas o senhor deixa mandar o WhatsApp? Deixa, eu não tenho muito essa preocupação, tá, gente? Eu tento ser um pouco mais acessível a vocês. Claro, não vou me mandar mensagem 3 horas da manhã, né? Mas também se mandar eu vou estar dormindo, eu não vou ver. Tudo bem. Então, podem ficar à vontade para entrar em contato, tirar dúvida, querer conversar. Ah, professor, surgiu isso no meu trabalho. O que o senhor acha? Às vezes a gente conversa também esses assuntos com os alunos. Eu tenho um pouco essa liberalidade com eles. Então, vocês têm essa liberdade de poder entrar em contato comigo quando vocês se sentirem à vontade. Tá bom? Acho que essa parte dos contatos aqui é interessante para vocês. O que mais? Vou fechar essa tela aberta. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa disciplina. Então, nosso plano de ensino é esse. Tem toda a parte burocrática aqui, que eu não gosto muito de ficar falando com vocês, porque eu acho que é encheção de linguiça. Ah, e vocês têm que se acostumar com uma coisinha, tá? Vocês devem ter encontrado muito professor rebuscado com as palavras, muito bonitinho. Não, gente, desculpa, eu sou tosco, tá? Eu sou meio ogro, meio xereque mesmo, então às vezes eu tento deixar o linguajar mais simples possível e às vezes eu pareço que estou falando com meu sobrinho. Então, não liguem com isso, tá? Sou meio loucão mesmo. Então, essa parte de perfil de egresso, acho que não é uma coisa que interessa muito para vocês, né? Acho que vocês têm mais interesse, começa aqui, né? Conteúdo programático. Vocês vão ver que tem bastante coisa, né? Olha, começando com folha de pagamento, uma série de práticas, vale transporte, férias. Parece uma coisa boba, né? Ah, a gente vai falar de vale transporte. Pô, mas o que tem gente que erra nisso? Fala de férias, férias coletivas, férias proporcionais, né? A parte de rescisão de contrato de trabalho, dos cálculos da rescisão, das várias modalidades de cálculo de rescisão. Então, tem bastante assunto para a gente trabalhar, né? Bastante cálculo para a gente fazer. Vocês gostam de cálculo? Mais ou menos, sim. Eu não, odeio matemática. Eu É sou duas. muito ruim. Mas não são cálculos complexos, gente. Sou péssimo em matemática. Ah, eu gosto. O professor vai ter que ter muita paciência com a gente.
Uma das Matemática eu não ferramentas, gosto, mas de contabilidade, folha de pagamento, acho que vai ser interessante. uma das ferramentas que eu vou pedir para vocês que tenham durante as aulas tá no computador com o Excel. Como a gente não tem o quadro para fazer bonitinho, a gente já aproveita e faz no Excel. Ah, vocês gostam do Excel? Geralmente quem não gosta de cálculo não gosta do Excel. Tô certo? Sim, não, talvez. Eu gosto. A gente tem que se aproveitar, gente. O Excel, ele é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Na verdade, a minha teoria, o dia que acabar o Excel, acaba o mundo, tá? Por quê? Eu já trabalhei em grandes corporações, até esqueci de falar esse ponto do meu histórico, né? Já trabalhei em empresas como a antiga LL, só saí de lá porque a minha área, quando se tornou Rumo, ela foi lá para Piracicaba, aí eu quis me mudar. Já trabalhei na Bosch, trabalhei no HSBC. Em todas essas empresas, por mais que sejam de porte assim, bem grande, né? Para vocês terem ideia, a Bosch, na época que eu trabalhava, ela faturava 400 milhões por mês de média. E a gente tinha a maioria dos controles internos em Excel. Vocês verem a importância desse negócio. Na LL eu controlava créditos tributários em Excel. Imagine o dia que o Excel acabar. Eu acho que para o mundo. Vai ser uma coisa assim, caótica. Mas o Excel ele é muito útil para a gente. Então, como a gente está nessa situação de tá trabalhando remoto, não tem a lousa para poder trabalhar com vocês o cálculo, a gente utiliza o Excel para fazer a mesma função. E vocês já vão ganhando, para quem, igual ali a Camille falou que não mexe muito, vão ganhando habilidade também com Excel. A gente já faz dois proveitos, né? Consegue matar dois coelhos com uma cajadada só. Então a gente vai ver muito os cálculos em Excel e depois a gente vai trabalhar no sistema. Professor, que sistema é esse? O senhor está falando aí, mas O que aconteceu? Será que caiu a internet? Ô, Cris, você não quer ser representante? Ai, não dá. Eu não consigo. É Poxa, mais o tempo, sabe? Seu microfone tá desligado, professor. sem querer eu apertei o botão errado e me derrubei aqui, tá, gente? De vez em quando eu faço essas cagadas, tá? Eu sou meio... Vamos abrir sem me derrubar. Então, ó, essa figura do representante é importante. Até para ter um canal de comunicação. Então a gente vai trabalhar com esse sistema aqui, que nada mais é do que um software de contabilidade. Então, vamos estar aqui com vocês, só para vocês terem noção, pegar a turma que eu trabalhei semestre passado. Dentro dos módulos do sistema, tem um aqui específico para a nossa área, que envolve justamente a minha disciplina e a da Nara, que aqui a gente vai fazer tanto a parte de rotinas de folha de... Eu chamo de folha de pagamento, né, mas rotinas trabalhistas, quanto a parte de cálculos. Então dá para ver que vai
vocês vão poder aproveitar um pouco desse ambiente também. Mas vai chegar o momento desse assunto, né? Mas vocês já viram aqui que já deu um erro no meu e-social? Meu pai gritando com o cachorro. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá dando uma bronca com o cachorro. Tá aprontando. Por que tá dando esses erros? O que é esse e-social, gente? Vocês que estão no curso de recursos humanos. Já ouviram falar desse e-social? Sim, não. Eu já ouvi bastante, mas eu não sei o que é. Quero aprender. Esse é um baita de um pepino. Ah, por que pepino, professor? Ele ainda está incompleto, tá, gente? Diferente de qual fase? As fases aqui nada mais é do que o porte das empresas que aderiram, que são obrigadas. Então, a primeira fase são as empresas de lucro real, a segunda fase entrou as empresas de lucro presumido, e agora a terceira, que entrou no mês 5, são as empresas do Simples. Então, hoje, qualquer escritório vai ter que fazer social, qualquer pessoa praticamente vai ter que fazer social. Porque a gente tem um ambiente de 99,9% das empresas que são enquadradas nessas 3 fases. Tá faltando alguém aqui? Tá. Tem a 4ª fase, que são as entidades públicas. Eles ainda não entraram, mas eles também vão entrar. Mas o e-social nada mais é do que o fornecimento de modo eletrônico, de modo simultâneo, das informações sobre toda a rotina de folha e cálculo trabalhista. Então, teoricamente, ele veio para substituir vou falar a maldita GFIP, que é uma boa pergunta, gente. Vocês conhecem esse estágio? Diga, estágio. Estágio, quem é você? Como dizem no quartel alto lá, identifique-se. Sou o Thiago. Thiago, eu não conheço muito bem os nomes ainda. É Taigo, professor. Taigo? Ah, desculpa. Então, ó, vocês que são colegas já sabem, é o Taigo, mas é que todo mundo achou estranho o nome, o perfil, né? Então tá. Então, identificado. Então, não temos hacker na sala, até porque o hacker acho que sofreria de tédio vendo folha de pagamento. Acho que ele ia desistir de hackear a sala, mas tudo bem. Então, o e-social ela tem essa função hoje. Ah, a gente vai trabalhar e-social na minha disciplina? Pouco. Porque é mais na área de rotinas trabalhistas. Mas a gente dá uma repassada aqui comigo também. Inclusive, daí eu posso mostrar dos meus próprios clientes. Eu tenho essa vantagem de ter os clientes do escritório para exemplificar alguma coisinha ou outra, tá? Então, isso também ajuda. A gente vai ter bastante cálculo para ser feito. Por isso, daí eu peço que a gente possa usar o Excel. E outra situação que vocês sempre sentem necessidade no começo da aula. A avaliação, né?
Vocês adoram saber como serão avaliadas. Primeiro bimestre. Atividades de frequência, 30 pontos. O que são essas atividades de frequência, professor? Vocês já estão mais ou menos ambientados, né? Sabem que toda semana vocês têm uma atividade, um exercício para fazer até, no caso de vocês, domingo 23h59, né? Como que eu trabalho essas atividades? Eu não gosto de trabalhos extensos. Não vou fazer nada que deixe vocês desgastados. Por quê? Já são 5 disciplinas para vocês ficarem respondendo questão de frequência, então não adianta querer pedir atividades mirabolantes. O que eu aproveito? Questão de concurso. Moldar questão padrão concurso. Ué, mas cai cálculo de folha, professor? Sim. Dependendo do curso que do concurso que vocês forem trabalhar, cai cálculo específico de folha de pagamento. Ah, professor, mas tem área específica para entrar? Tem empresa para entrar nessa situação que pede concurso? Tem, gente. Se vocês buscarem empresas públicas, elas têm áreas específicas para gestão de pessoas e que tem questão de cálculo de folha de pagamento. Quem consegue imaginar que tipo de empresa eu estou falando? Empresa pública? Não uma entidade pública, mas empresa pública. Ninguém? É uma bica assim. E são empresas assim que o pessoal almeja muito trabalhar. Quem não gostaria de trabalhar numa Petrobras? É uma empresa pública. Ela tem o formato empresarial, porém o governo detém uma boa parte das cotas. Aqui no Paraná, tem alguma que seja muito boa nesse sentido? Que é uma empresa pública? A Copel. A Copel é uma empresa pública. Então, ela tem concurso com questões, com vagas específicas para essa área. Aí as questões são direcionadas. Então, tem vários exemplos. Ah, eu quero trabalhar na Itaipu, é outra empresa pública. Então, eu gosto de trabalhar esse tipo de questão. Eu gosto de colocar uma questão de múltipla escolha, onde vocês vão estar se ambientando também com concurso. Porque eu sei que muita gente hoje pensa, vou fazer um concurso e vou ficar na minha estabilidade. Estou certo? Estou errado? Quem de vocês gostaria de fazer um concurso e passar e ficar sossegado? É bom, né? Tudo tem seus prós e contras, tá, gente? Ah, é bom ser concursado? É. Mas você vai ter aquela restrição de vida, vai levar aquela vida tranquila com aquele patamar. Ah, não, eu quero abrir o meu escritório de consultoria, de repente não na área de folha de pagamento, mas pode ser na área de recrutamento e seleção, na área de consultoria de gestão de pessoal. Tem muita gente, está até na moda, essa área comportamental, né? Comportamento organizacional. Então, vai dar mais suor, vocês vão sofrer um pouco mais no começo, mas aí você tende a possibilidade de crescimento. Então, também tem essas duas áreas, né? Essas duas possibilidades para a gente. Então, questões de frequência, 30 pontos. Respondam sempre. Vocês vão levar uma média de 10 minutinhos para responder. Ou, se tiver um pouco mais de cálculo, 15. Então, 30 pontos ali é bem tranquilo.
A avaliação bimestral, 30 pontos. E trabalhos, aí esses um pouco mais elaborados, aí 40 pontos. Geralmente a gente acaba trabalhando de 3 a 4 trabalhos por bimestre. Mas também não vão ser trabalhos homéricos, tá? São trabalhos normal, igual a gente teria em sala de aula. Trabalhos vocês levem um pouco mais de atividades, consigam resolver em casa sem muita dificuldade. No segundo bimestre, a frequência cai para 2. A avaliação bimestral continua com 30 pontos e os trabalhos e atividades, 20 pontos. E a complementação é a prova integradora e o projeto integrador, que vocês já estão acostumados, né? Já sabem que tem esses dois elementos no segundo bimestre. Dúvidas sobre a questão de avaliação? Sim? Não? Talvez, é possível, quem sabe? Não? Então tá bom. Mas qualquer coisa também, vocês podem ficar à vontade para me perguntar a qualquer momento. Nossa bibliografia. A bibliografia mais tranquila. Eu gosto muito desse último material aqui. Cálculos Trabalhistas do Oliveira. Ele nem tinha na bibliografia original, eu acabei inserindo como complementar. Ah, por que o professor gosta dele? Ele é bem direcionado. A gente vai fazer cálculo. Ele traz a regra, a base legal e exemplos. Então, ele cai como uma luva, porque a gente precisa. Então, eu vou acabar me baseando bastante nele. E na legislação, né? Felizmente, a gente não tem como falar de cálculo trabalhista, de folha de pagamento, se a gente não falar em legislação. Concordam comigo? Discordam? Aí eu agora faço a pergunta: quem gosta de legislação? Parece um paradoxo, né? Gostar do cálculo e gostar de legislação, duas áreas completamente avessas, né? Geralmente o pessoal não é muito fã de legislação, não, né? Mas a gente não tem como fugir dela. Por quê? Ela é o que determina todo o regramento para os nossos cálculos. Então, a gente vai ter que passar também por essa figura, que essa eu acho mais... que os alunos tendem a não gostar muito. Mas, aí eu friso, a gente precisa, porque ela dita o que a gente tem que fazer, ou como a gente tem que fazer. Então, não tem como fugir de legislação. Aí, por isso, eu até começo a nossa disciplina falando um pouquinho do que ela vai ser, né? Da onde ela surgiu. Então, já falei do plano de ensino. A gente começa a falar. Desde quando existe a figura de cálculos trabalhistas? Desde a antiguidade a gente pode falar que existe a figura de cálculos. E até porque se chama cálculos. Já pararam para pensar nisso? Quem já teve essa curiosidade? Por que cálculo? Antigamente era feito com pequena pedra, né? E vocês já perceberam que pequenas pedras são chamadas de cálculos? Quem teve problema de saúde como
pedra no rim e pedra na vesícula, sabe que médico chama eles de cálculos, né? Cálculo renal e cálculo biliar, que é fazendo essa ligação com as pequenas pedras. Então, a história dos cálculos já existe desde que o homem se conhece por homem, basicamente, né? E ela perdeu esse significado antigo e ela veio ganhando outra figura através das operações aritméticas. E hoje em dia, o que trabalha em escritório de pequenas, médias e grandes empresas, às vezes aborrecem-se com sem número de cálculos que devem realizar para preenchimento de formulários, de relatórios, de planilhas, de prestação de informação para o governo na área trabalhista. Concorda? É muita coisa que a gente calcula na área trabalhista. Quem falou que tem até medo que vê a chefe mexendo com os cálculos? Cadê? Resgatar. Desapareceu aqui. Mas a gente vê muito. É muito cálculo. Basicamente, a composição da folha de pagamento são os cálculos trabalhistas. Então, a gente não vai fugir deles. E a outra figura que eu já estava comentando com vocês é a legislação. Deixa eu achar meu marca-texto aqui. Então, a legislação. A legislação na área trabalhista, ela é muito grande, é muito farta. E o pior, a gente mora no Brasil, né? Sofre constantes alterações. Hoje a gente está calculando de um modo, amanhã é outro. Só para vocês terem ideia, no semestre passado eu fiz uma apresentação lá no Instituto Federal contando um pouquinho sobre a adaptação do escritório durante a pandemia. E eu fui buscar alterações de legislação, aí pega tanto a área tributária quanto a trabalhista, no período do começo da pandemia até junho de 2020, a quantidade de alterações, vocês têm uma noção de quanto alterou? Falando só de legislação estadual e federal. Só 3.000 alterações, 3.000 e uns quebradinhos. Teve a MP do bem, teve várias situações que envolviam a folha que a gente não estava acostumado, o sistema do próprio governo não estava pronto, resulta em diversas dificuldades para fazer tudo isso funcionar. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente tem a legislação e que muda muito no Brasil. E apenas os que militam cotidianamente com os papéis e transformam sua vida em pesquisas intermináveis podem dar conta dos segredos que revestem a parte essencial do Departamento de Recursos Humanos. Quem entra nessa área dificilmente se envolve com outras. Se envolve, que eu digo, acaba assumindo outras funções, porque acaba virando uma pessoa essencial no cuidar da folha da empresa. E lembrando, cálculos errados são os principais fatores que levam aos processos trabalhistas. Então, não diminui nada a importância de quem trabalha com a folha de pagamento. Na verdade, ela é uma pessoa que
a gestão da empresa, os diretores, gerentes, eles têm uma atenção muito grande, justamente pela importância que a gente tem na área, né? E no Brasil, a legislação trabalhista contém características singulares, talvez em parte devido ao meio, a cultura burocrática que a gente tem no Brasil, né? Então, herdada lá do Pero Vaz de Caminha. Vocês acham que é burocrático o Brasil? Por exemplo, a gente estava falando do e-social agora, né? O e-social faz parte de toda essa burocracia. E aí, se errar e deixar de transmitir o e-social, vem a multinha, né? Tem a GFIP, que antigamente era para informar a parte do INSS e FGTS, hoje está só para o FGTS. Tem o CAGED. CAGED vocês devem escutar nos noticiários, né? Falando da geração de emprego, mas é informação burocrática que a gente trabalha na folha de pagamento. A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que a gente faz todo ano, referente a todos os funcionários. Então, a gente tem uma vastidão burocrática muito grande. Isso faz com que a gente tenha muito trabalho na área de folha de pagamento. E, em parte, devido às leis elaboradas apressadamente e que muitas vezes são insuficientes para dar conta da realidade do nosso mundo de trabalho. Vocês concordam que nossas leis sempre deixam uma brechinha? Essa é a minha opinião. A lei sempre deixa brecha. Vocês concordam com isso? Sempre tem algo que não é pensado. Há um bom exemplo disso. A figura, às vezes omissa, muitas vezes omissa. Agora eu lembrei, é Taigo. Taigo falou ali, né? Muitas vezes omissa. E que deixa a gente sem muito norte de como não correr risco. Aí entra muitas vezes o nosso trabalho em conjunto com os advogados. Figura de orientações. Então, vocês acabam trabalhando muito em conjunto com contadores, que o reflexo do trabalho de vocês vai para a contabilidade. Vocês vão trabalhar muito em conjunto com advogados, porque eles, muitas vezes, indicam práticas justamente pela imprecisão das leis, pela omissão das leis. Isso deixa cada vez o trabalho mais difícil, né? Mais perigoso. Um bom exemplo dessa omissão, essa figura do home office. Não tinha lei. Ninguém soube muito bem como lidar com a figura do trabalho em home office. Professor, mas tem a lei do teletrabalho. Mas ele não enquadrava muito bem com a figura do home office. Gerou uma lacuna. Está sendo discutido hoje nas câmaras, né, no Congresso, sobre esse trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa nossa realidade. Algumas delas são bem feitas, então a gente tem legislação boa, mas trazem complexidade de tal tamanho que só quem já é acostumado com um trabalho de folha podem fazer com competência, entender e praticá-la, e muitas vezes explicar ela. Principalmente se a gente tiver em multinacional. Se a gente tiver gerente que seja estrangeiro, eles têm uma série de dificuldades para entender.
nossa folha de pagamento e nossa área tributária, porque elas são demasiadamente complexas. Triste isso, né? Essa complexidade toda para o nosso trabalho. Vocês acham que devia ser mais simples ou vocês acham que do jeito que está, com essa série de regras, é bom? O que vocês me dizem? Tem dois lados essa moeda. É bom, é ruim. Pergunta delicada, não é? Ninguém quer arriscar uma resposta. Vai depender do nosso ponto de vista. Ah, por quê, professor? Se vocês estiverem olhando pela ótica do empresário, isso é horrível. É horrível. Isso onera demais a contratação de pessoas. Mas e pela ótica do trabalhador? Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade de reformas trabalhistas. A gente teve uma quase reforma ali em 2017, teve várias alterações na CLT, mas continua burocrático. E essa burocracia leva também a garantia para os trabalhadores. Então, tem esses dois pontos que a gente tem que analisar, né? Depende do ponto de vista. Eu, como empregado, gosto da segurança que a legislação me traz, as garantias que a legislação me traz. Eu, como empregador, eu não gosto porque isso me onera, deixa burocrático e me deixa mais caro no Departamento de Recursos Humanos. Tudo isso por esse emaranhado de leis. Então, podemos dizer que são três, pelo menos, as características relevantes nesse nosso meio. O excesso de leis, e muitas vezes vocês vão se deparar no dia a dia profissional com o cálculo, por exemplo, de hora extra para uma empresa de uma maneira e para outra empresa de outra. Por quê? Também tem as convenções coletivas de trabalho, os acordos entre a classe dos empregados e das empresas, que podem modificar, desde que seja a favor do funcionário, né, esses processos. Então, pode ser que a gente tenha cálculos que mudem de um setor para o outro. Então, esse excesso de lei é uma das características. A incompletude delas e a complexidade desses papéis. Então, a gente tem as leis deixando brechas, falhas, que podem trazer a nossa dificuldade. E a complexidade, toda essa dificuldade de fazer a operacionalização dessa legislação na prática. E, por consequência, os cálculos que elas geram, que são as mais variadas possíveis, tá? Aí vai depender de cada setor, cada empresa, a forma de funcionamento, gera essa complexidade. Então, a gente vai buscar, durante a nossa disciplina, explicitar as normas em relação trabalhista. Então, a gente sempre vai tentar trazer para vocês essa figura. A legislação e o cálculo. Porque eu acho que não adianta só falar para vocês,
Hora extra, a gente calcula assim e assim. Mas vocês não conhecerem de onde surge essa necessidade, né? Qual a base para a gente fazer isso? Então, a figura dessas normas vai estar implícito na nossa aula. Então, como folha de pagamento, vale transporte, férias, rescisão de trabalho, 13º, contribuição sindical. Então, a gente vai buscar explicitar a lei, decreto, súmula, tudo que tiver em relação a esses. Eu gosto de chamar eventos, porque no meu sistema de folha de pagamento, ele leva o nome de evento. Mas quando a gente for trabalhar no sistema, vocês vão ver que ele se chama rúbrica. Mas são cada cálculo que a gente faz no processo de folha de pagamento. E sempre buscando trazer exercício para vocês, que nada melhor do que prática, né? Vocês gostam de praticar? Vocês falaram que não gostavam muito de cálculo, né? Na verdade, a gente só consegue ficar bom em algo como? Praticando, né? Se a gente pratica e vê aonde a gente acertou, aonde errou, a gente vai cada vez aperfeiçoando o nosso método, o nosso processo. Então, a minha sistemática de trabalho é sempre trazer o assunto, coloca exemplo, e eu gosto de mandar um trabalhinho para vocês. Toda vez que tiver esse trabalhinho, na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de entrar em qualquer assunto novo, é correção. Por isso que daí eu falo, vamos usar bastante Excel, porque daí a gente consegue rever tudo que foi feito para vocês conseguirem compreender. Acertei aqui, errei ali, agora eu já sei como que eu faço na próxima vez. Então, é essa maneira que a gente busca trabalhar com vocês. Quando surgiu tudo isso, gente, essa necessidade dos cálculos trabalhistas? Alguém arrisca uma data? Uma data, um período. Quando que o mundo trabalhista surgiu com tudo isso? Quem arrisca? Eu vou falar um período para vocês onde começou esses movimentos. Revolução Industrial. No primeiro momento onde relações trabalhistas começaram a surgir de maneira mais forte, né? E que começou a demandar legislações regrando essa relação. Isso no mundo inteiro, tá, gente? Essa necessidade de regramento da relação de trabalho com as empresas. Muito fortemente isso, ali, 1850 até 1900, nos Estados Unidos, onde começou a ter a movimentação de sindicatos, a existência de sindicatos e as disputas entre esses sindicatos e as empresas. E não era uma coisa assim muito amigável, tá? Muitas vezes acabava terminando até em morte de funcionários. Isso tem uma série de casos que a gente pode trazer. Mas e no Brasil? Quando surgiu tudo isso? Porque o Brasil sempre tem um delay, né? A gente sempre está um pouquinho atrás. Então, antes de falar dessa história no Brasil,
trouxe essa frase para vocês em relação à folha. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure assim, como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Isso está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos direitos humanos, né? Remetendo, então, a essa figura. A pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração digna, se bem que a dignidade hoje em dia é tão, em termos de folha de pagamento, é tão complexo, né? Mas em termos do receber o seu salário e a sua proteção perante a sociedade. Isso vem até um pouquinho dentro da economia também. Tá? E quando começou no Brasil? Discussões sobre os direitos trabalhistas e as formas de solução de conflitos entre empregados e empregadores começaram no fim da escravidão, lá em 1888. Primeira vez que a gente começa a ter mão de obra remunerada. Porque até o que acontecia com esses escravos? Foram libertos, mas eles precisavam de trabalho. Então começa aí uma relação empregador e empregado, que nesse período não tinha nada de justa, nada de digna. Então começa aí uma série de discussões sobre a manutenção dessa relação. Então as fábricas funcionavam em condições precárias, trabalhadores eram confinados em ambientes insalubres, então, péssima iluminação, abafado, sujo. Hoje a gente tem até áreas do recursos humanos específica para cuidar disso, né? Se a gente pensar a área de segurança do trabalho, eles são preparados para isso. Quem for se aprofundar nessa área vai estar trabalhando nessas condições. Como eliminar essas insalubridades desse ambiente, né? Os salários eram baixos, a mão de obra era explorada, não tinha distinção de criança e mulher, também eram altamente explorados, e essa mão de obra era submetida a jornadas exorbitantes, muitas vezes até de 18 horas por dia, e recebiam menos da metade do salário reservado a um homem adulto. Olha como a gente tem um início de relação trabalhista semelhante à situação mundial, né? Porque não era diferente na Inglaterra, não era diferente nos Estados Unidos. Até a existência de legislação que disciplinasse isso fazia com que a gente tivesse essa deslealdade entre empregador e empregado. E lá em 1934, quando a gente teve a divulgação da Constituição, não era a primeira Constituição, né? Trouxe avanços sociais importantes para os trabalhadores. Então, lá em 34, então lá no Estado Novo, né? Lembram disso na aula de História? Estado Novo, época de Getúlio Vargas, que era uma ditadura, né? O primeiro período de Getúlio Vargas, ele era uma ditadura, mas ele instituiu salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas,
indenização por dispensa sem justa causa. Então, antes mesmo da CLT, a gente já tem a própria Constituição trazendo garantias ao trabalhador. Mas ficou parado aí? Não, né? Senão hoje a gente não tinha a tal da CLT. Então, sindicatos e associações profissionais começaram a ser reconhecidos nesse período de 34 com o direito de funcionar autonomamente. Então, surge a figura dos sindicatos. E, desse modo, começa a cobrança de maneira mais efetiva pelos direitos do trabalhador. Então, da mesma forma, a Constituição de 37 voltou a consagrar esses direitos, mas ainda não trouxe todos os avanços necessários. Até que, em 1º de maio de 1943, surge a dita CLT. Então, Decreto-Lei 5452, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas no período do Estado Novo. E foi um movimento tão importante, parece uma coisa, vamos divulgar uma lei, acontece isso todo dia, né? Mas foi tão importante que foi feito em um estádio. Então, a consolidação foi assinada, então, pelo Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama, que ele estava lotado. Imagine um estádio lotado para ver a assinatura de uma lei, gente. Coisa estranha, né? Para os dias atuais. Lotado para comemorar a divulgação ou a promulgação dessa legislação. Então, 2 anos antes, em 41, Getúlio havia assinado a criação da Justiça do Trabalho, no mesmo local, no mesmo dia do ano. Por que essa data? Que dia que é esse pra gente? Dia do Trabalhador? Dia do Trabalhador. E tem reflexo com uma data importante lá na Inglaterra, onde o empregador fez um ato, vou falar assim, que palavra que eu poderia usar? Horrendo contra os seus funcionários, né? Então, o Getúlio Vargas usou essa data para fazer a promulgação dessas leis em comemoração ao Dia do Trabalhador. E olham para vocês, isso é uma foto da época do dia da CLT. Vocês já pensaram lá, um estádio desse jeito, para assinar uma legislação? Como estava o estádio? Desfile. Tudo por causa da assinatura e depois da divulgação em diário oficial da consolidação das leis do trabalho. Então surge no Brasil o que a gente tem como de regramento principal para as relações trabalhistas. Então surge nesse momento a lei que coloca as formas com que a gente trabalha os cálculos trabalhistas. E ela foi recentemente reformada, claro, durante esses anos todos, ela vem sofrendo alterações, mas em 2017, através da Lei 13.467, ela foi reformada. Mudou muito. Podia ter mudado mais.
E ela trouxe algumas mudanças significativas, então, para a CLT, se tornando um novo marco na história dos direitos trabalhistas. Ao contrário do que muitos acabam dizendo, não foi criada uma nova CLT. Por isso que eu não gosto da palavra reforma. Porque ficou faltando. Pelo menos é o meu ponto de vista. Ainda tem muita melhora a ser feita. Então, não é uma nova CLT, mas várias regras dentro da CLT foram reformuladas, de forma que complementasse a realidade do nosso ambiente de trabalho atual. Que, querendo ou não, se a gente parar para pensar, não precisa nem ir muito longe. A forma de trabalho dos anos 2000 é muito diferente do que a gente tem hoje, não é? Se a gente pegar 90, então, piorou. 90 para hoje, a diferença é enorme. A forma de trabalhar, a forma de contato. Hoje em dia, a gente tem isso daqui que deixa a gente, às vezes, 100% ligado no trabalho. É chefe mandando no WhatsApp. Será que isso pode? Será que isso não pode? Então, tem uma necessidade, claro, de colocar a atualidade dentro do padrão trabalhista. Então, novas regulamentações do trabalho surgiram, como home office, teletrabalho, jornada de trabalho intermitente, aquele pessoal que trabalha sobre demanda, que é a modalidade trabalhista que regulamentou a possibilidade de atuar para uma empresa sob demanda, de acordo com a necessidade do empregador. Então, essa jornada não existia até 2017. Eu achei ela um perigo, tá? Muita gente tem usado ela de maneira errada. E a folha de pagamento? Por que ela surge? Então, para conseguir operacionalizar tudo isso, a gente tem a folha de pagamento. Então, o uso da folha de pagamento é obrigatório para o empregador, conforme a Lei 8212 de 91, artigo 32, inciso 1º, da consolidação da legislação previdenciária. Então, a gente tem a legislação previdenciária também colocando o seu ordenamento na folha de pagamento. E por que a legislação previdenciária obriga o uso da folha de pagamento? Qual a função da folha de pagamento para os trabalhadores, pensando em aposentadoria? Quem gera as futuras contribuições, ou o próprio recolhimento da contribuição mensal, os valores bases, não é a folha de pagamento? Isso não vai impactar lá na aposentadoria da pessoa? Então, a legislação previdenciária vem também. Olha, eu quero que você mantenha escriturado e devidamente arquivado esses cálculos, para eventualidades eu possa fiscalizar ou mesmo revisar tanto o processo de um funcionário quanto dos funcionários da empresa. E ela pode ser feita à mão. Eu posso fazer folha de pagamento à mão? Pode. Inclusive, a gente tem até venda de alguns livros. Se vocês forem por exemplo, na Contabilista, livros específicos para folha de pagamento. Livro ponto, livro de registro de empregados. Então, a gente tem vários livros que podem ser feitos manualmente.
mas também pode ser feito por meio de processos mecânicos ou eletrônicos. Mas qual que é a nossa realidade hoje? É fazer à mão? Não, né? Graças a Deus a gente tem hoje os meios eletrônicos. Eles são bons, mas com alguns cuidados, né? Para a gente não perder histórico, a gente tem que manter alguns cuidados de backup, impressões para arquivo, mas ele, claro, facilitou muito a nossa vida. E nelas são geradas mensalmente todos os proventos e descontos dos empregados, que ficam à disposição da fiscalização, de auditorias internas e externas, e devem estar sempre prontas para oferecer informações necessárias à continuidade da empresa. Então, ela serve tanto para o pessoal fiscalizar, então essas entidades trabalhistas e previdenciárias auditarem ou fiscalizarem, né, que é mais a função, o nome da função certa é fiscalizar, serve tanto para auditorias, tanto internas quanto as externas, aferirem se tudo que está sendo feito está de acordo, segue os preceitos ou não, que precisa ser corrigido, e também é uma fonte de informação para a gestão. Gestão utiliza muita informação de folha para poder tomar suas decisões na operacionalização da empresa. Principalmente porque, na grande maioria das empresas, um dos maiores gastos, vamos falar assim, gastos na figura de saída de dinheiro, é o pessoal, né? Acaba sendo um dos maiores valores a serem desembolsados, são da folha de pagamento. Muitas vezes acabam sofrendo também, quando precisa fazer alguns cortes, sofre a folha de pagamento. Né? E a gente divide, então, essa folha de pagamento em duas, basicamente, partes. Proventos e descontos. O que são esses proventos? O que é um provento? Eu fiquei na dúvida. Provento. O que leva vocês a pensar essa palavra provento ou prover? Preciso prover a alimentação da minha família. Não dá uma impressão de levar recurso, essa palavra? Então, o provento vai justamente no recurso disposto ao funcionário. Então, a gente tem uma enormidade de proventos. Exemplos: salário, hora extra, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, salário família, diária. Tem alguns casos aqui que a gente tem cálculo de diária para viagem, ajuda de custo, e a gente pode ir buscar também diversas convenções coletivas e a gente vai achar os mais inúmeros possíveis. Café da manhã, auxílio alimentação, plano de saúde. Mas plano de saúde ele recebe? Não. Aí geralmente a gente pode encontrar também na figura do desconto. Ele recebe só o benefício de ter o plano de saúde. Mas alguns fazem repasse para o funcionário pagar o seu plano de saúde. Não é tão comum, mas pode acontecer. Mas é tudo aquilo que vai gerar
renda para o funcionário. De alguma forma, traz um benefício para o funcionário. E o desconto, tudo aquilo que a empresa pode descontar ou deve descontar, de acordo com a lei, do seu funcionário. Alguns podem ser opcionais, alguns são obrigatórios. Exemplo, INSS, esse é obrigatório, né? Ninguém pode ficar sem o desconto do INSS. Imposto de renda, contribuição sindical, aí pode ter outros nomes, né? Contribuição assistencial. Falou em sindicato, pode ter os mais variados nomes possíveis. Seguros, adiantamentos, faltas, atraso, vale transporte, vale alimentação, se as empresas quiserem descontar alguma parte, e outros descontos que podem estar previstos dentro dessa vasta legislação que a gente tem. Então, algumas empresas fazem o pagamento dos seus empregados no último dia do mês, isso é uma escolha das empresas, e nesse caso é necessário fechar a folha de pagamento alguns dias antes. Por que será que precisa fechar alguns dias antes? Se eu for calcular esse cara aqui, o que eu preciso conhecer para falar se alguém teve hora extra ou não? Não preciso conhecer o histórico de horário do mês que a pessoa teve? Eu vou pegar dia a dia, saber todo o horário que ele entrou e saiu, para poder determinar, não, ele tem hora extra ou não. Se eu for pagar ele no último dia do mês, eu vou ter que me organizar, obviamente, alguns dias antes, para ter esse tempo hábil de fechar as informações para gerar a folha. Então, ganhando o tempo necessário para esses cálculos. Então, aqui começa a organização da folha de pagamento. Se eu faço no último dia do mês, eu determino uma data de fechamento. O fechamento da folha a ponto vai ser todo dia 25, por exemplo. Mas também a gente tem as empresas que vão até o limite, que a legislação também traz o limite da data de pagamento. Então, empresas que pagam no limite do 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Então, eu faço pagamento até o 5º dia útil do mês. Lembrando que não pode passar do dia 10. Se eu faço esse valor, se eu faço o pagamento nessa data, eu posso fechar no dia 30 minha folha a ponto, por exemplo. Então, a forma do cálculo e da organização das minhas rotinas vai depender de como a minha empresa trabalha, né? Então, como eu escolho esse trabalho. Então, existe essa possibilidade dentro das organizações. E o apontamento é feito, em geral, por meio da folha de ponto, sistema da soma de horas trabalhadas, inclusive horas extras, e observando faltas e atrasos para poder fazer possíveis descontos ou não. Aí vem mais uma maravilha do Excel. Hoje vocês estão pegando uma época até boa, né? A maioria das empresas tem aquele registro ponto eletrônico, bonitinho, né? Aquele lá você vai no sistema, ele já sai com a planilha de Excel ou já joga para o sistema. Agora pensem quando era em cartãozinho. Alguém já viu essas máquinas? Vocês são mais novos, né?
Eu já fiz a apuração dessas máquinas. Tem que digitar cartãozinho por cartãozinho. Para poder apurar a hora extra. Ou falta, ou atraso. Graças a Deus o Excel ajuda muito nesse ponto. E melhor ainda, hoje a gente tem os registros eletrônicos, né? Esses relógios eletrônicos, eles são um custo alto para as empresas, né? Hoje, um relógio desse não custa menos que R$ 1.500, mas em termos de operacionalização da folha, ele foi um baita de um benefício, que ele já traz a informação pronta para a gente. Então, aqui, a gente começa a pensar nessa figura de folha de pagamento, essa operacionalização. Então, a gente já sabe, tudo isso começou ali no Estado Novo, na época de Vargas, quando ele começou em 37, colocando algumas alterações na Constituição, mas a data mais importante foi quando? 1º de maio de 43, onde ali surge a CLT. Então, o Estado Novo ele teve essa importância muito grande, tanto para os empregados, para os empregadores e para a nossa área, que faz operacionalizar todo esse processo. E aí agora a gente vai começar a entrar nesses processos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar em cada um desses eventos, eu posso chamar eventos, mas desses proventos e descontos, trazendo um embasamento legal e os cálculos para vocês. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Só vi um Por enquanto, nada. É que hoje foi mais uma introdução, né, um bate-papo, trazer essa figura da CLT para vocês lembrarem, né, que ela ali é a que manda na nossa vida, a folha de pagamento, é ela que vai determinar a maior parte das regras, para daí efetivamente a gente ir para o cálculo, né? Aí a gente vai sempre estar buscando, dentro da CLT e as legislações complementares, o que a gente tem de regramento e como aplicar ele no cálculo. Então, daí a próxima aula, a gente já começa a ter matemática, que alguns estavam falando que não gostam. A gente não vai ter matemática complexa, tá, gente? Não é, por exemplo, o 8º período de administração que tem processos operacionais, que tem umas matemáticas bem pesadas para eles. Vocês é uma matemática gostosa de fazer. Só é trabalhoso, né? Porque às vezes a gente lida com 100 funcionários, 200 funcionários, ou igual a Bosch, que era 15 mil. Claro, daí é uma equipe inteira para fazer, né? Se não falei a memória, eram 40 funcionários cuidando toda essa rotina de departamento pessoal. Mas só de fazer 100 funcionários já é algo divertido, né? Trabalhoso. Mas aí a gente vai trazer esse conhecimento de como proceder. Beleza, gente? Essa semana, então, não tem trabalho, né? Só vai ficar lá para vocês uma questão de frequência para vocês responderem. E a gente volta a conversar na semana que vem. Então, ficou segunda-feira, 8h15 da manhã. O link é o mesmo, tá, gente? Todas as nossas aulas vai utilizar esse mesmo link. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. Falou também. O Taigo, vamos dar desculpa que ele está sem microfone, que ele falou, né?
Mas ele respondeu lá, tranquilo também. Vocês podem falar comigo durante as aulas, tá? Sempre bom ouvir vocês. Senão eu só vejo a maior. Se bem que a Cristiele ali, ela abre a câmera, já me dá um alívio. Que, gente, a turma da noite não abre câmera nem a porrete. Não, nesse semestre eu falei que eu ia abrir a câmera, no semestre passado eu não abri. Gente, vocês não sabem o quanto o professor se sente sozinho vendo só a foto de vocês. A gente está falando, explicando, mas às vezes está passando na nossa cabeça. Será que eles estão ali? Será que não está todo mundo dormindo? Principalmente na noite, né? E a gente fica meio assim. Mas no semestre passado eu quase nem abria, daí eu falei, não, esse semestre eu vou abrir. Eu falei, vou parar de não abrir a câmera. Dia do professor, gente, a gente fica com o psicológico meio abalado, assim, fica pensando, será que estão lá? Será que não estão? Será que eu estou falando só para gravar? Fica meio assim, é estranho, gente. Por isso que eu gosto de sala de aula. Eu sou professor que gosta de contato com vocês, de conversar com vocês. Então, Tem alguma previsão se a gente vai voltar? por enquanto, ainda não. Acho que esse semestre vai ser em casa também. Porque quando a gente acha que está melhorando, surge um problema novo, né? Não sei se agora surgiu essa variante Delta, não sei se vocês já escutaram a operacionalização dessa variante. Mesmo quem está vacinado tem a mesma capacidade de transmitir o vírus de quem não está vacinado. Então, por isso que surgiu até essa preocupação muito grande lá nos Estados Unidos. Eles estão muito preocupados justamente por isso. Eu posso ter uma quantidade grande de vacinado. Se eu não tiver uma boa porcentagem de pessoas vacinadas, eu ainda tenho muita chance de transmissão. E ela diz que é mais transmitível até que o Ebola. Diz que ela é o mesmo nível de transmissão do sarampo. Ela é bem intensa. Então, quando a gente acha que está evoluindo, Tem outra bomba. Eu sempre estou escutando sobre isso, porque minha esposa é da enfermagem, né? Trabalha com Covid. Então, a gente sabe, às vezes o pessoal acha que está melhorando, mas como eu escuto notícia de hospital mesmo, né? A gente sabe que não está tão melhor assim. Então, eu não arrisco falar para vocês, pode voltar tal data, pode voltar. Não tenho essa coragem toda ainda. Vou esperar ver o que os reitores, a reitoria e a direção pedagógica acaba decidindo. Se fosse pelos professores, eu acho que a maioria ia adorar voltar, porque a maioria dos professores gosta de estar ali com vocês, né? Pelo menos o que me motiva é isso. Eu falo que eu dou aula é mais por diversão. Eu tenho um escritório, levo a vida do escritório me estressando, perdendo meus cabelos, que já não estão muito, mas eu me desestresso dando aula, conversando com vocês. É por isso que eu não faço questão de linguagem polida, tá, gente? Isso que eu comentei com vocês. Eu gosto de ser bem naturalzão, porque eu me sinto melhor. Então, para mim, ir para academia, o efeito de ir para academia, que é para algumas pessoas, para mim é dar aula. Eu gosto. Então, se eu pudesse, eu estava em sala de aula, perto de vocês, para ficar batendo papo. Batendo papo, eu digo, né, passando conteúdo, conversando, trocando experiência, porque é o que engrandece a gente. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, aguardo vocês na segunda que vem, 8h15, conforme combinamos. Ok, professor. Tchau, Bom, então. Até semana que vem. até semana que vem. Boa semana para vocês. Eu espero que um pouquinho mais quentinha. São É frio. verdade. Então tá, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau semana para para vocês. vocês.